autoridades, senhoras, senhores, adolescentes, crianças, obrigado pela presença. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar aos criadores do projeto Raízes pela importância que significa não só o município de Xangri-Lá, mas também o município de Xangri-Lá, mas todos aqueles municípios originários de Santo Antônio da Patrulha. Também quero agradecer à Prefeitura Municipal de Xangri-Lá pelo convite franqueado a nós para que pudéssemos estar aqui hoje contando um pouquinho da história do esporte de Xangri-Lá através do São Paulo, uma equipe formada por garotos há mais de 3 décadas atrás, mas que continua ainda não jogando, mas a amizade deles continuou, ultrapassou as 4 linhas, como se diz na linguagem do futebol, ultrapassou o vestiário, ultrapassou a arquibancada e continua a amizade pela vida. E o maior exemplo disto é a presença deles aqui hoje representando aquela equipe. Eu confesso a vocês que, embora a gente esteja aí há bastante tempo na estrada do esporte, é emocionante a gente estar participando deste projeto pela sua grandiosidade e também por poder estar relatando aquilo que à época aqueles adolescentes faziam. E também poder ratificar depois a amizade que continuou. Isto tudo começou lá no finalzinho da década de 70, mais precisamente no ano de 1978, quando um grupo de garotos, claro, eu vou usar o termo Capão da Canoa, porque à época Xangri-Lá ainda pertencia a Capão da Canoa, que era o 6º distrito de Osório, então não interprete mal se eu usar o termo Capão da Canoa em Xangri-Lá, porque Xangri-Lá à época era apenas, com muito orgulho, um balneário de Capão da Canoa. Então, os garotos reuniram-se em Capão da Canoa, formaram uma equipe, garotos da base de 12 a 15 anos de idade. E essa equipe prosperou posteriormente, chegando a ser o primeiro campeão municipal de Capão da Canoa de futebol de campo no ano de 1983. Mas, por falar em 1978, ano da criação do São Paulo, eu gostaria de a gente voltar um pouquinho ao tempo e relembrarmos alguns fatos interessantes que aconteceram no ano de 1978. Um ano que tivemos vários acontecimentos interessantes. Vamos voltar então 3 décadas atrás, um pouco mais, e relembrarmos alguns fatos de 1978. Acontecimentos que marcaram o ano de 1978 na religião. 1978 foi um ano em que tivemos 3 papas no intervalo de 2 meses. Nunca na história tivemos 3 papas no mesmo ano. No dia 6 de agosto, morre o Papa Paulo VI, depois de 15 anos de pontificado. No dia 26, depois de conclave, foi escolhido o italiano Albino Luciani para ser o Papa João Paulo I. Só que seu pontificado durou apenas 33 dias, pois morre em 28 de setembro, o mais curto da história. Até que em 16 de outubro, o novo conclave escolheu o polonês Karol Wojtyła, que era bispo de Cracóvia, para se tornar o Papa João Paulo II, num pontificado que atravessou o final do século XX e rompeu o começo do 3º milênio. 1978 na ciência. Foi também em 1978 que aconteceu o milagre da medicina. Louise Brown se tornava o primeiro bebê de proveta da história. Foi em Oldham, na Inglaterra, e Louise foi a primeira a nascer através da fertilização in vitro da história. 1978 na política. No Brasil, a ditadura caminhava para o fim com a extinção do ato institucional número 5, o AI-5, pelo governo de Ernesto Geisel.
Seguindo a promessa de uma transição lenta e gradual, o ato que simbolizou os tempos difíceis da ditadura saiu de cena na virada de 78 para 79. Foi também em 78 que o Brasil foi apresentado à figura de Luiz Inácio da Silva, o Lula, que liderou a primeira greve dos metalúrgicos da história do país. 1978 na arte, no tempo em que a onda discoteca fervia através do filme Os Embalos de Sábado à Noite, estrelado por John Travolta, a novela Dancing Days de Gilberto Braga fez sucesso aqui e lançou modismo como as meias lurex e alçou definitivamente a carreira de Sônia Braga, que brilhou na pele de Júlia Matos. Joana Fon, interpretando Yolanda, também roubou a cena. Bem antes de Dancing Days estourar, a novela O Astro, de Janete Claire, parava o país com a pergunta: quem matou Salomão Ayala? Personagem de Dionísio Azevedo. No último capítulo foi revelado o assassino, Felipe, personagem de Edwin Luiz. A novela teve grande repercussão e gerou um comentário irônico de Carlos Drummond de Andrade no Jornal do Brasil. Abre aspas, agora que o astro acabou, vamos cuidar da vida lá fora. Fecha aspas. No esporte, a Argentina foi campeã mundial de 1978, um mundial que se tornou polêmico por conta de uma partida suspeita diante do Peru, onde o goleiro Quiroga, um argentino naturalizado peruano, foi acusado de entregar para os argentinos em um caso jamais confirmado. O certo é que os argentinos venceram com destaque para Mário Kempes, artilheiro da competição. O Brasil, dirigido por Cláudio Coutinho, terminou invicto e mesmo assim ficou fora da final e se autoproclamou campeão moral da Copa de 78. O esporte nacional. O Guarani de Campinas se tornava a única equipe vinda do interior campeã brasileira da história. O Bugre Campineiro conquistou seu único título nacional em 2 jogos contra o Palmeiras. No último, venceu por 1-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Dentre os destaques do elenco estava o meia Zenon, que jogaria depois no Corinthians, o goleiro Neneca, o meia Renato e o atacante Careca. Equipe do Guarani: Neneca, Edson, Gomes, Mauro e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, capitão Careca e Bozó, depois Adriano. Gol de Careca, o técnico Carlos Alberto Silva. No esporte na região. No futebol aqui da região, as equipes de Capão da Canoa, então 6º distrito de Osório, disputavam uma fase classificatória, onde as 2 melhores colocadas seguiam na competição, com as demais vinda de outros distritos e as da sede de Osório. Em 1978, o campeão osoriense de futebol de campo foi o Capão da Canoa Futebol Clube, representando o 6º distrito de Osório. Estes os principais acontecimentos que fizeram o ano de 1978, ano este de criação do São Paulo, o primeiro campeão municipal de Capão da Canoa. Então, tivemos aí uma retrospectiva rápida de alguns acontecimentos que ocorreram em 1978. Nós convidamos alguns atletas da época do São Paulo para vir aqui, quem sabe até dar o seu depoimento. Essa era a ideia, porque seriam várias histórias dentro de uma grande história. Então a palavra fica franqueada a qualquer um deles, sem distinção de idade, até porque a faixa etária não é muito diferente. Quem quiser fazer uso da palavra, contar a sua história, um fato que ocorreu naquele período, por favor, fiquem à vontade. Essa já é uma foto que foi feita em 1980 no Campo do Guará, onde hoje está o Centro Esportivo Zé Lamoa. Porque a história do São Paulo começou no antigo Campo da Raça. As pessoas que têm aí mais de 35 anos lembram, em Capão da Canoa, onde ficava o Campo da Raça. Mas eu vou tentar relatar rapidamente a minha história em relação ao São Paulo. Era um domingo, dia 12 de março de 1978, saio eu de casa, na minha bicicleta, evidentemente,
e dou uma passada pelo campo do Guará, hoje o Centro Esportivo Zé Lamoa. E aí nesse local haveria um jogo amistoso entre alguns garotos. Era essa bicicleta aí. Eu não tenho mais ela, infelizmente. Mas o local era esse aí, onde hoje está assediado, nesse local, o ginásio de esportes da Escola Petrolífera Maria Alva dos Santos. Chegando no local lá no campo, haveria um jogo amistoso, como eu havia dizendo, entre atletas que treinavam no campo da raça, que pertencia à Vila Santa Luzia, e atletas do Guará. Eu me posicionei para assistir o jogo, quando alguém me convida para ser árbitro da partida. Isso na época eu tinha 19 anos de idade. Fui apitar o jogo, tranquilamente, meio reticente, porque imagina, tu vai apitar um jogo que tu não conhecia a maioria dos meninos, variava a faixa etária dos 12 aos 15 anos de idade. Apitei, tudo tranquilo, felizmente, não teve nenhum problema. A equipe do Guará venceu por 2-0. Eu acredito que daqui do grupo somente o Paulo Castro estava presente, jogando pela equipe da Vila Santa Luzia, vamos dizer assim, depois vai ter um nome, não é? Termina o jogo, eu fiquei assistindo, vendo desenrolar, não sei por que cargas d'água também, o correto seria vir embora. Aí os garotos, a equipe que jogava o Paulo Castro, que havia perdido o jogo, vão até mim e dizem, olha, o João vai ser o nosso treinador a partir de hoje. Eu fiquei meio assim, eu treinador, eu pensei comigo, não tenho condições, eu tenho 19 anos, eles tinham aí o mais velho, acredito que 15 anos, não vai dar certo isso aí. Quando eu estava preparado para dizer não, eu lembrei de um presságio, meu pai sempre deu uma colocação que ele sempre fazia. Olha, a gente nunca deve fugir do bicho sem saber a cor do seu pelo. Porque às vezes, a época, eu explico, não é? A época havia as pessoas levavam muito susto e tal por aí, então de repente tinha que ver o pelo do bicho para dizer, para ratificar a veracidade da história. Eu, tá, vamos aceitar. Aceitei o convite e coloquei para eles, olha, que tal a gente fazer um treino na próxima quarta-feira, evidentemente depois do horário escolar, até porque muitos estavam à tarde, outros tantos pela manhã, para não ter aquele conflito de horários. Vamos fazer um treino no campo da raça após o horário de aula, 5h20 da tarde. Fizemos o treino durante a semana, porque haveria o jogo da volta contra o Guará no campo da raça, dali a 15 dias da partida realizada no campo do Zé Lamoa. Fizemos o treino e eu meio assim ainda, como se diz, meio reticente, achando que eles não iriam, imagina treinar, para mim era novidade. Cheguei na quarta-feira no campo da raça, estavam todos ali, e mais alguns até. Fizemos o treino, evidentemente, voltamos a treinar no próximo sábado à tarde, até chegar o dia do jogo. Aí aconteceu o jogo da volta no campo da raça, eles venceram por 2-1, inclusive o Paulo Castro fez um dos gols do jogo, não sei se ele recorda, porque era uma época muito complicada, né, que a gente não tinha os recursos que nós temos hoje de filmar, evidentemente, até para tirar a fotografia era uma dificuldade para nós. Venceram por 2-1. E a partir daí a equipe foi ganhando corpo, foi ganhando peso esportivo, pode dizer, e continuou durante até mês de outubro, ficou em torno de 13 jogos sem perder. E embora a equipe fosse sediada no campo da raça, vários atletas de outras regiões também participavam. Aqui da sede hoje, Xangri-Lá, de Capão da Canoa, do centro de Capão da Canoa, do Guará, enfim, tinha atletas dos 4 cantos do município. Participavam do grupo. Mas quando eu estava começando um projeto, no meu caso específico, eu não tinha a convicção de que duraria. A preparação era sempre para o jogo seguinte, para o encontro seguinte. E conseguimos passar os anos e passar décadas e o grupo continuou unido. Um fato interessante que aconteceu em 1978, eu acredito que tenha sido divisor de águas, não sei, que é para relembrar a memória de vocês, a memória de vocês teria que estar melhor que a minha, vocês são bem mais jovens, né, Renata Neto? A memória de vocês tem que estar bem melhor que a minha, vamos combinar, gente. Com todo o recurso técnico que tem hoje, né, não me vergonhe. Mas sim, brincadeiras à parte. Um determinado período, início de mês de maio, mais precisamente, vieram 2 atletas, o Zanoni e o Flávio Passo, Cedinho, participar do nosso grupo.
E ele jogava no Mariscão, na equipe do Capão da Canoa, onde o Renato também jogava à época. Aí fizeram um amistoso entre eles, sim, porque embora eu fosse o treinador, eles faziam os amistosos e me comunicavam posteriormente e eu ratificava, porque eu não conhecia muito da coisa, não conheço até hoje, então era tudo assim. Aceitaram o amistoso, Renato, com a equipe do Capão da Canoa, no estádio Mariscão, tranquilamente fomos para lá. Chegamos lá com 21 jogadores reserva, 2 times praticamente. E eu com medo, porque imagina, vamos levar um chocolate na linguagem do futebol, e quando a equipe leva uma goleada, como aconteceu no Grenal tempos atrás aí. Chegamos no estádio, meio preocupado com o resultado do jogo, fomos pro jogo, iniciou o jogo, vocês talvez não conheçam, mas os atletas lembram, né, do Henry. O Henry era um atleta, um grande atleta, um atleta grande para a época, devia ter 14, 15 anos, e tinha um tamanho privilegiado, jogava muito futebol. No início do jogo, ele deu um chute muito forte, a bola bateu na proteção da rede ali atrás e voltou quase na lateral. Se vai no gol, seria gol. O nosso goleiro era o Moisés Pelanquinho. A bola não entrou, felizmente. Fizemos 2-0. Fizemos 2-0 ali no primeiro tempo. Voltamos no segundo tempo, eu fiz uma alteração, tirei um ponto esquerda, coloquei outro atacante. Fizemos mais 2 gols e vencemos por 4-0. Então, eu acho que dentro do campo, aquele jogo contra o Grêmio do Capão da Canoa foi o grande divisor de água da época. E a partir dali a equipe deslanchou realmente. Então teve essa história, eu acho que é uma história interessante. Claro que tiveram outras histórias também. Mas só para ratificar e para grifar, né, o Donilho eu acho que perguntava como é que surgiu o nome de São Paulo. Bom, nós começamos com o nome em 78 de Atlético, até porque para fugir daquele chavão de Grêmio Internacional, porque muitos atletas torciam para o Grêmio, outros tantos para o Internacional. Então a gente não queria condicionar ninguém, vamos colocar um nome neutro. No início dos anos 80, nós precisávamos de um fardamento, e aí, esse fardamento aí, fomos até uma das poucas lojas que existiam em Capão da Canoa de material esportivo. O meu vice-prefeito Érico Jardim lembra bem, Casa Cardoso, era uma das poucas que tinha em Capão da Canoa. Tinham vários fardamentos de Grêmio Internacional, mas infantil, tamanho infantil, só tinha esse. Então é esse que vai. Aí compramos esse fardamento, diferente fardamento, e a partir daí passou a chamar de São Paulo. E nesse mesmo ano de 80, que nós treinávamos no Campo da Raça, por incrível que pareça, a época, hoje existe, acredito que mais respeito, a época era complicado. O Campo da Raça, só para relembrar, era um campo de futebol que deveria de ser de uma entidade, a entidade não tomava conta, então quem chegava primeiro jogava. Nós tínhamos muita dificuldade. E aí, na época, houve o convite do Amarildo Zezinho para nós treinarmos no Campo do Guará, porque eles jogavam, no Guará eles iam jogar com o pessoal no Campo da Raça. Aí nós passamos, então, início de 1980, a treinarmos no Campo do Guará, hoje o Centro Esportivo Salamor. E a partir dali, eu acredito que o grupo solidificou-se mais ainda, e aí vieram os resultados, tanto dentro quanto fora de campo. Então, pessoal, essas fotos que vocês estão vendo já são do Campo do Guará, como eu disse, do Campo da Raça a gente tem poucos. Essa aí no estádio Mariscão, em Capão da Canoa. A gente vê que o estádio Mariscão estava em formação ainda, o jogo que a gente jogou, até acabamos perdendo esse jogo por 2-0, se bem me lembro, né? Depois teve a volta lá e vocês venceram por 5-2, vocês esqueceram disso, né? Então a gente jogava também, só que os amistosos eram difíceis, porque para sair fora de Capão da Canoa, na época era muito complicado. Então eu jogava máximo Maquiné, Terra de Areia, Morro Alto, Osório, não se ia muito longe não, como hoje as escolinhas vão, né? Então a gente não tinha essa dificuldade. Mas assim, ó, eu acho que o mais importante da história é que o nosso grupo, agora já entrando, saindo do futebol propriamente dito e falando sobre o grupo, eu sempre dizia que era um grupo, não menosprezando os outros, mas era um grupo diferenciado, era um grupo com inteligência acima da média. Tanto é que, passada aí mais de 3 décadas, eles estão aqui representados e a amizade entre eles continuou. Porque muito embora se usasse o futebol, o objetivo maior era criar um ambiente saudável para eles praticarem o esporte. Evidentemente, não vou ser demagogo aqui dizer que
o São Paulo serviu para que eles fossem o que são hoje, cidadãos de bens. Não vou ser demagogo porque eles seriam o que são hoje. Não mudou nada, porque vocês já tinham a inteligência acima da média e já estava traçado o caminho de vocês, que vocês chegariam onde chegaram hoje. Então, não vamos usar essa demagogia. Mas enfim, a ideia era essa, era usar o futebol para que eles tivessem um local saudável, praticar esporte, fazer a interação com outros colegas, com outras equipes. E acredito que isso conseguiu bem mais do que, modéstia à parte, bem mais do que se esperava. E também foi através deles que eu consegui ir, eu não diria me aprimorando, porque isso a gente não vai conseguir nunca, mas para ir melhorando, porque eu era bem pior que eu sou agora, então a gente conseguiu melhorar um pouquinho para tentar ter poder conversar com eles ao todo. E algo que me chamava muita atenção agora, na época até era normal, porque veja bem, nós chegarmos para uma equipe de futebol, fazer um esquema de jogo, que a gente estava falando antes, e os atletas cumprirem, é muito difícil hoje no futebol profissional. E à época, vocês conseguiram cumprir. Nós tínhamos um esquema de jogo. Então, uma equipe aí, sub-15 anos, mas que tinha um esquema de jogo e cada um fazia a sua função dentro de campo. Se o atleta não tem uma inteligência acima da média, não tem um bom objetivo, ele não faz isso aí. O treinador fala para ele fazer A, ele faz B, ou até não entende. E eu me recordo que à época eu usava muito figuras geométricas, nós não tínhamos esse recurso que nós temos hoje, não tínhamos o quadro negro que muitas vezes se leva para o vestiário. Simplesmente vamos fazer como? Não, o esquema é o seguinte, o meio campo, que é a parte mais importante, vamos usar um esquema do triângulo invertido, ou então do triângulo normal, no caso, ou então o quadrado, e dava certo, e vocês cumpriam dentro de campo. Desde o goleiro ao ponto esquerda cumpria aquilo que a gente combinava dentro do vestiário. Talvez esse tenha sido um grande sucesso, um grande diferencial do grupo conseguir as vitórias dentro de campo e depois continuar unido, mesmo a equipe, vocês passando a jogar em a categoria livre, a amizade de vocês continuou. A amizade continuou e continua. Então isso que eu acredito, com todo respeito, as vitórias que vocês conseguiram, tanto pelo São Paulo quanto em outras equipes que vocês atuaram, acho que a grande vitória, do meu modo de ver, é essa aí. É essa vitória que a gente consegue de estarmos reunidos, não só aqui, que é algo muito importante, o Projeto Raiz, mas reunidos, que já aconteceu em 2005, depois em 2007, que sempre alguém está preocupado com o outro, se está bem, se não está bem. Esta realmente é a grande vitória que o São Paulo conseguiu. E vai continuar conseguindo, com certeza. Então, eu acredito que, evidentemente, é uma pequena história daquilo que foi São Paulo. Evidentemente que nós temos mais história, mas nós estamos também bolando aí, produzindo, melhor dizendo, um documentário, onde a gente vai tentar contar, detalhar melhor aquilo que vocês faziam para que a equipe chegasse onde chegou e desse continuidade. Então hoje, na verdade, hoje eu estava olhando, recebi durante a semana um comunicado de um ex-colega de vocês, que está hoje na América do Norte. Ele mandou um e-mail para mim, respondendo algumas perguntas que eu fiz, e é algo muito emocionante realmente, a forma que ele colocou. Porque quando tu faz uma coisa forçada, qualquer pessoa sabe, é impossível, não. Ele está lá na América do Norte, com 2 horas e pouco, 3 horas de diferença de fuso horário, e ele respondeu aquilo e a gente sente que realmente respondeu de coração. E é isso que vocês fazem. Vocês não necessitariam estar aqui hoje, poderiam dar uma desculpa, mas vocês estão aqui. Então, como eu disse, essa é a grande vitória que vocês conseguiram. Aquilo que semeou-se lá em 1978, continua dando os bons frutos e vai continuar por muitas e muitas décadas. Bom, Donílio, vamos contar a tua história, né? Por favor. Esse Donílio Oliveira, que era o volante da época, o volante, para quem não entende futebol e não gosta, é o primeiro jogador do meio campo, é o jogador que a gente chama muitas vezes o carregador de piano, que faz o serviço pesado ali na equipe. E o Donílio era o jogador que fazia isso e cumpria realmente a função de volante muito bem na equipe do São Paulo. Por favor, Donílio. Bem, obrigado, João. Eu me chamo Donílio,
Primeiro, queria agradecer o convite, é uma honra muito grande participar desse projeto. E também agradecer ao João, que proporcionou para nós, à época, o início dessa amizade que a gente tem, desse grupo que foi importante para nós enquanto adolescente. Nós temos aqui à mão a minha camisa de 34 anos atrás. A gente tem muito orgulho em guardar ela. Essa é uma camisa que a gente usou durante 3 anos, né? Foi uma revolução na época, porque é uma camisa em malha, troço que hoje nem existe mais. Malha acrílica, né? Malha acrílica. Só para ratificar, Danilo, o que você está falando, essa camiseta foi a primeira camiseta em malha acrílica que uma equipe de futebol usou no hoje Distrito do Guará, viu, Jorge Luiz? A primeira equipe que conseguiu fazer esse fardamento, vocês depois do livro vai explicitar melhor como é que ela foi feita, o desenho da numeração. Então o São Paulo conseguiu essa façanha também, de ter uma camisa onde na época era malha de algodão, camiseta de algodão. Uma vez, viu, Érico Jardim, nós ganhamos um fardamento de malha de algodão, o pessoal estava jogando no secretariado, e deu uma chuva no meio do jogo, terminou o jogo, eles não conseguiram tirar o fardamento, porque encolheu, tivemos que cortar a camiseta. Por favor, Danilo. Bem, essa camisa realmente foi uma revolução para nós, e durante alguns dias, nem sei quanto tempo foi, o desenho dela, tanto o distintivo do São Paulo Futebol Clube, quanto os números, foram pintados à mão por uma irmã de um colega nosso, Leonardo, né, tá? A irmã do colega, do Leonardo. E como a irmã do Leonardo sempre foi muito bonita, a gente gostava de ir lá, ver ela trabalhar também, né? E foi pintada à mão, foi durante dias isso. Eu gostaria de registrar que vocês perceberam na fala do João que em 1980 esse grupo de jogadores juvenis passaram a jogar no Guará por conta de uma situação favorável para nós na época. Mas eu lembro que naquela época a comunidade local, que era tudo Capão da Canoa, era muito bairrista. Xandlá era Xandlá, Guará era Guará, centro era centro de Capão, e a Vila Santa Luzia, onde era o nosso campo, que era o Campo da Raça, era a Vila Santa Luzia. Para ir no centro de Capão, tu tinha que pensar para não poder te incomodar com o pessoal do centro. Então eu acredito que esse grupo, liderado pelo João, também contribuiu para uma mudança, porque nós morávamos em Capão e jogávamos no Guará. Então começou a haver essa comunicação com a comunidade do Guará. E eu acho que houve também essa integração social. Além daquilo que era o futebol, para nós era muito importante, e só o que a gente enxergava na época, mas pensando hoje, a gente percebe que esse grupo pode ter contribuído bastante para essa integração das comunidades, que hoje já não existe mais isso. Hoje não existe mais isso, não existe mais essa diferença nas comunidades. Então eu acredito que isso foi um ponto importante. E só para ratificar o que o João falou, realmente a gente está sempre em contato. Em 2005 a gente fez um encontro, há 10 anos atrás já, a gente fez um primeiro encontro desse pessoal todo, foram várias pessoas que participaram, né? E a gente está sempre em contato e sempre se reconhece como membro daquele grupo que era o São Paulo e que para nós representava muito. E o João falou também uma coisa importante, era mais do que futebol para nós. Para nossas famílias, para minha mãe, por exemplo, ela acreditava que o João cuidava de mim à época. Porque ela trabalhava e a gente ia para o treino às 5 da tarde, né? E ficava até às 7 da noite matando mosquito lá no campo do Campo da Raça. Do Campo da Raça, né? Enfim, então acho que foi fundamental esse grupo, porque à época também já se iniciava muita porcaria na nossa comunidade. Já se existia a tal da maconha, então nós não tínhamos muito o que fazer a não ser jogar futebol, né? Então isso acho que foi importante também para muitos de nós. Eu só tenho a agradecer ao João, né, de quando adolescente, quando piá, ter a oportunidade de ter participado desse grupo e sempre me lembra toda essa faixa, essa passagem na minha vida, esse momento.
Não, acho que vocês não devem nada a mim. Pelo contrário, como eu sempre coloco em palestra, escrevo, tudo que eu sou hoje, não o que eu tenho, porque materialmente eu nasci pobre, continuo pobre, possivelmente vou partir pobre, estou muito bem assim. Tudo que eu sou hoje eu devo a vocês. Eu tive que melhorar, não aprimorar, mas melhorar bastante. Nós também, como o Dorílio bem colocou ali, a irmã do Leonardo Reus, que fez esse trabalho artesanal belo para nós, que está aqui até hoje, a casa do Leonardo Reus era a nossa sede, digamos, informal. A sede formal seria o campo e a casa deles era uma sede informal, onde durante a semana, muitas vezes, aconteciam as reuniões da equipe. Isso regado a café, a janta, que a Dona Luísa oferecia a nós. Então, também é algo que a gente tem que deixar bem claro, porque de repente, em uma casa, reúne-se aí 7, 8, 9 garotos e são muito bem recebidos. E é isso, a gente tem que grifar bem, porque foi algo que serviu para solidificar o grupo que continua até hoje. Não é? Mais alguém para falar alguma coisa? Renato Neto, tu que gosta de microfone? Hoje é a chance de vocês falarem, não é, Renato? Hoje é a chance. Precisa levantar? Eu acho que não, né? Não precisa levantar, né? Não precisa, né? Pode dispensar. Obrigado. Bom, eu, como todos os outros, né, tive a honra de participar desse grupo, um grupo de meninos, né? Nós éramos meninos naquela época, e como o Dorílio bem falou, a gente se esforçava muito para também poder merecer esse lugar. Para vocês terem uma ideia, naquela época eu estudava no Colégio Divina Providência, dos padres lá. Minha mãe trabalhava lá no Divina Providência e eu era semi-interno praticamente lá. Eu estudava pela manhã e trabalhava na gráfica da escola pela tarde. E ficava contando as horas para no domingo de manhã vir para o Guará, né? A gente vinha de a pé, claro, não tinha bicicleta, não tinha grana para o ônibus, né? E a gente vinha, jogava das 10 da manhã, meio-dia, e corria de volta para casa para não perder o sorteio do bife, né? De domingo, porque a família é grande, 5 filhos, normalmente tinha uma visitinha lá e a gente acabava chegando em casa, até enforcava o banho e já ia almoçar direto. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o mais importante dessa história toda, que é uma história muito bonita, a juventude daquela nossa época de 78 até 80 e poucos aí que a gente esteve lá no Guará participando dessas atividades, jogando futebol para cá e para lá, foi o que ficou. Porque hoje a gente, quando mostra uma foto dessa para o filho da gente, o orgulho aumenta, a gente fica satisfeito, porque aquilo que a gente trouxe de legado, aquela índole que a gente trouxe, ela teve continuidade, né? E hoje eu vejo assim, meus colegas aqui, hoje, por exemplo, eu tenho um restaurante, há pouco tempo atrás eu fiz os 15 anos da filha do Paulo. É uma coisa que, poxa vida, né? Daqui a pouquinho o filho dele, a filha dele está casando com o meu filho. E é isso que vai acontecer. Então, como o nome deste evento propriamente diz, raízes, né? Eu acho que o mais importante de toda essa nossa história aí foram as raízes que nós conseguimos plantar. Uma pena que eu sinto é que a gente não tenha conseguido, né, João, com essa nossa união, com esse nosso jeito, fazer com que a coisa fosse um pouco mais forte, no sentido de se criar locais para os meninos jogarem, locais onde as crianças tenham acesso mais fácil à prática do esporte, que está mais que provado, todos nós sabemos que é o caminho para tirar as crianças, as nossas crianças e os nossos jovens no caminho ruim, né? Porque vocês não acham que naquele tempo não tinha droga, tinha maconha? Tinha, era uma droga, tinha outras, mas não, a nossa droga era estar lá no Guará todo domingo de manhã, para rir um da cara do outro, para nós jogar bola, para nós se abraçar, para nós rir do Nego Mussum que xingava nós todo vídeo, nós enchíamos de gol e não adiantava, e ele vinha, mas não adianta, eu venho aqui todo domingo vocês ganham da gente. Mas não era uma coisa de rivalidade, era uma coisa de amizade, de companheirismo. Tanto que logo ali na frente a gente estudava em colégios diferentes, não estava se enfrentando um contra o outro, né? E jogando, se divertindo e se abraçando no final. Hoje, algumas das vezes, isso não acontece. Não se vê a oportunidade.
É claro que tem muita gente fazendo muito esforço para que isso aconteça, mas tinha que ser uma coisa mais natural, tinha que ser uma coisa mais institucional, de que a gente criasse mais espaços para as crianças, para praticar esporte, para estar junto e mostrar que o caminho certo é esse, não é o outro, né? Sem ostentação, sem nada. Hoje os moleques vão jogar futebol, vão jogar numa escolinha que custa R$80 por mês, que tem que ter a chuteira igual a do Neymar, que custa R$600. No nosso tempo, se tivesse um quichute, pelo amor de Deus. O dia que eu consegui comprar minha primeira chuteira na Casa Cardoso, eu dormia abraçado com ela. No outro dia eu não queria jogar porque eu tinha medo de estragar, já pensou? Que a minha mãe ia comprar aquela chuteira lá em 5 parcelas. Né? Então, eu queria deixar aqui registrado, né, João? Essa nossa raiz que ficou, eu acho que para mim ficou muito presente. Eu tento transmitir para os meus filhos essa índole e mostrando esses rapazes aqui como exemplos, porque é claro que um que outro acabou saindo do caminho, mas essas são as coisas da vida, mas a grande maioria, quero dizer para vocês que naquela época, mais de 150, 200 moleques passaram com a gente por aí, e olha, 98% estão aí, são trabalhadores, são honestos, têm as suas famílias e não precisaram fazer nada ilícito para continuar. Tem gente que é muito pobre ainda, tem gente que está muito rica, como o Alvarito Guará e o Donilho, claro, né? Mas que estão aí trabalhando e lutando com honestidade, que foi o que sempre permeou o nosso caminho. Né? A gente perdia e chegava no final da partida, abraçava o colega e parabenizava ele pela vitória. De vez em quando a gente queria tocar a mão nos beiços de um, porque a gente tinha aquela rivalidade, mas era uma coisa salutar, era uma coisa saudável. Então eu quero, João, de público aqui agradecer a vocês por me proporcionar estar junto com vocês nesse pequeno espaço da minha vida que me ensinou muito. Obrigado. Este é o Renato Neto, que à época era nosso meia-direita. Como a gente sempre cita, são inteligências acima da média. Pessoal, vamos se manifestar rapidinho, dar a sua pequena opinião. Como eu disse a vocês, hoje é a chance de vocês. Vamos inverter hoje a ordem dos fatores. Lembra aquela época que vocês ficavam no famoso sermão, que vocês chamavam de ouvindo e tal? Agora é a época de vocês inverterem. Vamos falar, é agora ou nunca. Eu vou falar mais um detalhe. Eu não sei se dá para mostrar, vai aparecer a foto da bicicleta ali, João? Vai aparecer na sequência. A bicicleta do João era o nosso transporte. Essa aí. Essa bicicleta era o nosso transporte para levar o fardamento, porque obviamente veio de carro, era só poucos que tinham, né? É só o Nardo que tinha, só o Nardo que tinha carro. O pai do Nardo era o único que tinha carro. Só 3 na época. E nós todos andávamos para lá e para cá para jogar futebol de bicicleta. Nós íamos jogar aqui no campo do Xanglar, atravessando a Sapolândia, como se diz, né? De bicicleta. Pela estrada antiga, pela estrada antiga. Curva do Oeste. E essa história da bicicleta realmente era o nosso meio de transporte. Né? Muito bem. O Amarildo que talvez tenha sido aqui o que persistiu mais tempo jogando futebol, até tendo uma passagem pelo Internacional de Porto Alegre, jogou muito pelo Capão da Canoa, exemplo do Renato, do Donir, Paulo, acho que o Jorge, o Chico e o Leonardo não chegaram a jogar no Capão da Canoa, eles chegaram a ser campeão pelo Capão da Canoa posteriormente, mas acho que o Amarildo foi, até por ser o mais jovem, e a época, quanto mais idade tivesse, mais difícil era realmente, porque os caras jogavam mais. Amarildo acho que foi o mais longe. E hoje também preside o Conselho Deliberativo do Capão da Canoa Futebol Clube. Amarildo, vamos relembrar alguma coisinha? Menos aquela vez que eu te coloquei de lateral, tu queria ser meia direita, nós te colocamos de lateral direito e acabou. Tu me cobra até hoje, mas era o que tínhamos pelo momento, né? Pois é, rapaz, te lembra? Tu queria ser meia direita, nós tivemos de improvisar de lateral direito e depois deu no que deu, né? Boa tarde. Realmente, o nosso grupo foi maravilhoso e a gente, uma comunidade ali simples que era nossa, como sempre foi e até hoje é, e eu me orgulho muito de ser do Guará, me criei ali, vim ali pequenininho, e a gente encontrou um grupo
assim, pela caminhada da vida, a gente se encontrou ali e fez uma grande família. E eu sempre penso nisso e agradeço a Deus por ter encontrado, principalmente em ti, uma pessoa maravilhosa. Ensinou só coisas boas, coisas lindas. E o principal que eu levo nisso aí, em termos de raízes, a respeito ao nosso grupo, em relação ao nosso grupo, desculpe, é que contigo eu aprendi uma coisa que ela é o principal na vida de qualquer ser humano, que ela é sagrada para qualquer um, que se chama humildade. A humildade. Então todos os ensinamentos que eu aprendi contigo, eu carreguei com isso na minha vida e me tornei, graças a Deus, agora posso falar, estou sendo humilde, mas posso falar, me tornei um grande atleta. Não fui profissional, mas escrevi a minha história, jogando de Torres a Santo Antônio, por tudo, onde passei fui campeão, graças a Deus. E hoje tem meus filhos também que jogam futebol. E não são profissionais, mas eles aprenderam muita coisa dentro dos grupos do futebol que se relaciona ao esporte também, que é a grande coisa, tipo o Renato falou. O esporte é tudo na vida da gente. E hoje eu tenho, assim, muita amizade, mas muita amizade, principalmente originada pelo futebol, pelo nosso campinho lá no Guará, que foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, com certeza, na minha infância. Então eu, de coração, queria agradecer o teu convite e desejar a todos meus amigos, colegas, que a gente brincava junto, muita paz, muita alegria e que Deus ilumine a todos e a todos que estão aqui também. E mais uma vez eu digo que o esporte é tudo e a humildade é o principal na vida da gente. Obrigado. Este é o Amarildo, grande lateral, queria ser meia direita, acabou sendo lateral, mas acho que deu certo, não é, Amarildo? Oi, João, eu queria fazer dois registros, já que os guris não querem falar, né? Dois registros da época. A gente tomou muito café na casa do Amarildo. Muito. Com belos pães feitos pela dona Eva, né? O João não tinha café em casa, né? Então eles usavam uma estratégia. Vamos visitar fulano, vamos. Continua não tendo até hoje. Ainda não? Ainda não. Então a gente visitava os amigos no meio da semana, à noite, para trocar, simplesmente para conversar e tomar um café. Viu, Donir? Mas era feito rodízio. Ora a casa do Amarildo, ora a casa do Largo. Nós tínhamos estratégia. E o outro registro que eu quero falar a vocês, que o campo do Guará hoje é maravilhoso. Faz horas que eu não vejo, mas com certeza é maravilhoso. E a época que nós jogávamos bola, se o nosso goleiro não fosse meio alto, ele não conseguia enxergar o outro goleiro. Porque tinha né, João? Tinha uma lomba no meio do campo, né? Então, realmente, o campo, nós tínhamos que ser muito bom mesmo para poder jogar, né? Mas hoje, graças a Deus, a comunidade é uma comunidade agraciada pela sua própria comunidade, que é uma comunidade linda, né? Bem organizada, e estão todos de parabéns lá no bairro Guará. Vocês trocaram tanto de campo, jogaram em vários campos. Não chegaram a jogar na Pica Carona? Pois é, quando eu estava chegando aqui, eu conversava com o Iraldo, meu parente mais famoso, e ele falava sobre a Pica Carona. Não, não pegamos essa época, infelizmente nós não pegamos. O vice-prefeito Érico Jardim pergunta se nós não chegamos a jogar no campo da Pica Carona, que era um local que tinha aqui entre o açougue do seu Otávio e a Sapolândia, melhor localizando, né, mais ou menos assim. Foi ali que foi formado o Guará. O vice está lembrando que o Guará nasceu, viu, senhores, senhoras, adolescentes, vocês que são moradores do Guará, o Guará nasceu da Pica Carona, que era uma vila formada aos arredores do Balneário Atlântico. Essa é a importância também desse projeto Raízes. Mais uma vez a gente quer parabenizar os idealizadores e os gestores de Xangri-Lá por dar essa oportunidade da comunidade, dos munícipes, conhecerem a origem do seu município.
Porque o município que não valoriza a sua história, será que vai valorizar o seu futuro? Não sei. Eu tenho que ouvir também o Jorge Luiz, que é um dos mais antigos da equipe. Ele era zagueiro na época e até agora, passado 37 anos, dá para revelar o segredo. O Jorge, apesar de ter uma altura privilegiada para a época, ele era zagueiro, e para quem não sabe, quem não gosta de futebol não entende, o zagueiro, um dos atributos é saber cabecear, porque às vezes a bola alta para a área, tem que cabecear, tem que ter impulsão. E ele não gostava de cabecear, mas assim mesmo ele foi zagueiro. Por que ele foi zagueiro? Porque o adversário não sabia que ele não gostava de cabecear, então não cruzava a bola aérea para a área, não tinha problema. Olhava, via aquele garoto alto na área, não, isso aí é um exímio cabeceador. E o Jorge fez a sua história no São Paulo jogando como zagueiro, sem cabecear tranquilamente. Agora tinha muita técnica para sair jogando, técnica essa que ele preserva até hoje no nosso Caponense, né, Jorge? Essa é a bondade de tudo. Boa tarde a todos, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com esse grupo maravilhoso. Saudar o nosso prefeito aí, o idealizador e da grande obra da vida dele, que era a realização do Raízes, né? E a professora Vera, que está aí, que está nos dando esse apoio. Nosso secretário de Educação também está sendo presente aí, o nosso vice-prefeito Edson Jardim, demais pessoas aí, nossa primeira dama Tânia. Realmente eu fui um privilégio de ter participado dessa vida, né? Na realidade, eu fui um dos mais humildes desse time. Eu comecei a jogar de pé descalço. E só depois de um longo tempo eu consegui comprar um quichute. Não, porque não gostava. Vamos pensar que é verdade. É porque tu não gostava, era melhor. Comprei o quichute, eu acho que 25 vezes na Casa Cardoso. Também a mesma realização do Renato, né? Dormia abraçado naquele quichute. Né? Agora o quichute tinha que ser grande, né, Jorge? O quichute não era 45 e com muita boa vontade, né? Imagina um quichute 44, o estrago que fazia. Era complicado. Praticamente no início somente algumas partidas joguei, né? Depois eu fiquei mais como torcedor da equipe aí, né? Mas foi um tempo bom, né? Para nós que somos ali raízes do Guará, né? Eu cheguei ali em 1970, né? Faz tempo. Então para nós é uma satisfação ver que esse grupo continua unido, né? Que o esporte realmente faz a diferença. Está faltando, Jorge Luiz, os jantares, aqueles que foram feitos posteriormente, não é? Nós temos que retomar. Eu falava com o Paulo Castro outro dia, tem que serem retomados esses jantares, não é? O Renato, o Marco, o Lira, o Marildo, tem que serem retomados novamente, né? Nós temos que retomar esses jantares, hein? Com certeza, esperar que o Renato oferte algum jantar para nós, né? Teremos prazer em. É o mais rico empresário, né? Mas, bom, realmente te parabenizar, né, por ter sido o idealizador desse grupo, né, por ter contribuído para que hoje a gente pudesse nos tornar pessoas do bem. Porque, como foi relatado na época, né, era uma tentação, o caminho da droga, né, o caminho do mal. Né? Então, esse resgate que fez dessa gurizada aí, tu conseguiu hoje transformar em verdadeiro cidadão. Né? É isso que a gente tem que atentar para isso, para os nossos jovens possam se dedicar ao esporte, porque daí nós estamos tirando da vida do mal e da droga, que hoje é uma tentação para a nossa juventude. Tá? Parabéns, João, pelo teu trabalho. Este é o Jorge Luiz Nicolau, que era o nosso grande zagueiro de área. Grande zagueiro e zagueiro grande também. Vamos tentar pegar a palavra dos dois aqui rapidamente, que a Adriana já está me olhando, quando ela é atravessada, ela olha para a ilha dela, já quer me mandar embora. Nunca mais ela vai me convidar para evento nenhum, não é, o secretário? Já está apavorada. Paulo Castro também teve uma história semelhante do Amarildo, viu, o prefeito Silão Silveira e Érico, já vi vocês que foram atletas e gostam muito de futebol. O Paulo Castro, quando começou, ele queria ser centroavante, semelhante ao Cláudio Mondelli. O Cláudio jogava muito na época, era um grande centroavante. E o Paulo queria ser centroavante. E aí, por essas cargas d'água que acontece no futebol, acabou indo para o lateral direito, e depois para a zaga, e transformou-se no melhor zagueiro de área de Capão da Canoa e Xangri-Lá. Obrigado pela presença, Paulo Castro. Obrigado por me convidar para vir aqui. Boa tarde para vocês. É uma satisfação estar aqui presente junto com vocês. A minha história é uma história, vou contar uma historinha rápida, que até hoje ainda permanece na minha vida. Quando nós ia pintar essas camisetas, todo mundo
queria ir porque o Nardo tinha 3 irmãs. Todo mundo queria ir, né? Pai, eu vou ficar do lado dessa aqui, outro lado daquela outra. E eu já estava mais adiantado, porque eu era mais amigo dele. Eu sempre fui em primeiro. E fui indo primeiro, que deu tudo certo. Hoje eu sou casado com a irmã dele, através do São Paulo. A minha história é pequena, mas eu sempre tenho reclamado para você. E muito obrigado, João, por tudo que tu fez por mim. Tu sempre me ajudou, sempre que eu precisava. Eu era um cara meio rebeldezinho assim, mas ele me botou no cabeça e, graças a Deus, eu sou quem sou hoje. Muito obrigado. Leonardo Reus, o atleta das Irmãs Bonitas. Mas se formou 2 cunhados, né, nessa história. Né? Exatamente. Tiveram 2 espertos, né? 2 se alastraram e foram chegando e ficaram. O São Paulo, permite o trocadilho, o São Paulo transformou-se em Santo Antônio. Acabou diretamente ajudando que acontecessem 2 casamentos, né? Que perduram até hoje. Isso é bom que se diga, são 30 anos praticamente e perdura até hoje, que é uma raridade. Por favor. Na moral, eu aproveitava a situação para ser titular absoluto toda a vida, né? Sim. Era o Leonardo mais 10, né? Não tinha. Mas assim, foi uma época boa, uma época assim, que era 15, 16 anos, então assim, não tinha muita coisa que fazer, era mais o futebol, trabalhava a semana toda, estudava para chegar no final de semana e dizer assim, ainda bem que tem o jogo, que nem o Renato disse, chegar de manhã lá e a primeira chuteira, o jogo começava às 10, cheguei lá às 8, eu acho, a primeira chuteira que eu botei no pé, então ficou uma história, né? Ficou uma amizade que se formou, todo mundo, a maioria seguiu um caminho bom, a maioria deles, então todo mundo se conhece, todo mundo se dá bem, então tem que agradecer o João, porque assim, ele que puxava nós, às vezes chegava lá no vestiário, todo mundo queria, me dá a camiseta e vamos jogar. Ele ficava 2 horas com o sermão dele, nós cara, queremos jogar, cara. E aí era aquele, mas aquilo ali serviu como um exemplo assim, para nós seguir um caminho bom, tá? Eu acho que a maioria seguiu um caminho bom, então agradecer só o João por ter conduzido essa gurizada tudo e que hoje estão já na faixa dos 50, né, João? Então. Sim. 49. O Renato não passa número dos 49. Não passa 49 nunca, né? Aniversaria dia 29 de fevereiro, daí é 4 anos. Então, como os guris disseram, a gente tem que agradecer o João por ter conduzido essa gurizada toda e ter tudo hoje está bem encaminhado, tudo. E obrigado por ter dado essa chance para nós no futebol, pelo menos, porque hoje está complicado hoje, não tem as pessoas que tiram tempo para isso, que levem a gurizada assim, para o bom caminho, então isso está faltando hoje, faltando. Muito bem. Só para contrapor o que quase todos falaram, eu acredito que muito pelo contrário, eu que devo muito a vocês de terem me oportunizado aquele período de conviver com vocês. A gente aprendeu muito convivendo com adolescentes, não é? E hoje eu tenho 2 filhos adolescentes, um deles está aqui com a LTV fazendo um trabalhinho, colaborando conosco, e eu uso vocês, a época, como exemplo para eles espelharem-se naquilo que vocês são hoje, que é possível levar uma vida saudável, tranquila, não queimar etapa, divertir-se como o adolescente deve divertir-se, mas com métodos, com regras. Se eles chegarem onde vocês chegaram hoje, a minha missão está cumprida como pai. Vocês são o modelo que eu desejo a eles. Evidentemente, ressalvado proporções, enfim, mas gostaria muito que eles chegassem onde vocês chegaram nas suas respectivas metas e profissões. Estaria cumprida a minha missão. Vocês são o modelo deles. E eu tive que me aprimorar também, melhorar bastante, porque eu tinha 19 anos na época e eu convivia com um grupo de 15 anos, 14, 15 anos. Então tu tem que ter aquele cuidado com o que tu fala, tu tem que servir como um bom exemplo.
pessoalmente, e vocês me ajudaram muito nesse quesito. Foi através disso aí que eu consegui melhorar um pouquinho, até ter mais convicção das coisas. Acho que era isso, né, pessoal? O Adriano já quer nos mandar embora, já está de olho aí para nos mandar embora. Bem, pessoal, de resto a gente queria agradecer, mais uma vez, parabenizar os idealizadores do projeto Raízes. Começou em Santo Antônio da Patrulha e expandiu-se por os demais municípios originários de Santo Antônio da Patrulha. Eu sou suspeito para dar os parabéns, porque eu sou um adepto das coisas antigas, das histórias dos nossos municípios. Eu gosto muito disso. Eu vibrei muito quando soube desse projeto, mesmo não sabendo que seria convidado a dar essa modesta contribuição. Eu fiquei muito feliz por Xangri-Lá estar resgatando a sua memória. Isso aí é muito importante. Então vocês estão de parabéns. Também agradecer à Prefeitura Municipal pelo convite, nos franquear vir aqui, contar essa história, importante relato desses, da época, meninos e hoje homens de bem, de Capão da Canoa e Xangri-Lá, que estão aí. E de minha parte, agora, esperar que o livro seja editado para a gente ver e ler o que vai sair. Mais uma vez, pessoal, eu peço desculpa pela extensão, pelas algumas falhas que porventura possam ter ocorrido, e desejo sucesso a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.